Saúdo todos com a paz do Senhor, os nossos irmãos que aqui estão, aqueles que também nos acompanham pelas mídias sociais, aqueles que aqui estão comidos, colocar de pé neste momento, vamos orarmos, falarmos com o Senhor nesta noite, agradecendo a Ele por esta oportunidade que Ele nos concede de nos reunirmos aqui na sua casa para prestarmos o nosso culto, o nosso louvor, a nossa adoração a Ele. Aqueles que estão em seus lares, curve a sua fronte, vamos orar, vamos falar com o Senhor. Querido Deus, amado Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, nós rendemos graças ao Teu nome por esta tão gloriosa oportunidade de podermos nos reunir na Tua casa para oferecermos o nosso culto a Ti, a nossa adoração, pois reconhecemos que só o Senhor é digno, só o Senhor é merecedor de nós sairmos dos nossos lares e virmos à Tua casa para oferecermos a Ti o nosso culto. Pai, bem como também nos unimos aos nossos irmãos que nos acompanham através da internet, para que juntos, num só propósito, venhamos nós nesta noite cultuarmos a Ti. O desejo do nosso coração nesta noite é que o Teu Espírito Santo venha nos conduzir de maneira tal que o nosso culto seja agradável a Ti. Cada louvor que foi entoado, cada oração feita, a palavra do Senhor que será pregada nesta noite, tudo sirva para engrandecimento do Teu nome e que tudo isto também sirva para a nossa edificação, exortação, consolação. Ó Deus, para que nesta noite a Tua palavra não venha ficar apenas na nossa mente, mas venha também ao nosso coração, trazendo a nós uma transformação, uma mudança, para que possamos, ó Pai, viver uma vida agradável a Ti. Pedimos a presença do Teu Santo Espírito em nossas vidas, em nosso meio, ou que ela permaneça, Senhor, em nossas vidas e em nosso meio. Assim nós oramos e Te somos agradecidos no bendito e santo nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Os irmãos podem se assentar, nós vamos louvar o Senhor com os nossos irmãos aqui, bendizendo o nome do Senhor Jesus. Amém. Nós cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Só
Glória a Jesus. Convido os irmãos a se colocarem de pé neste momento. Nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Se encontra no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 13 ao versículo de número 16.
Marcos, capítulo de número 10, versículo de número 13 ao versículo de número 16. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do Senhor. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: Deixai vir a mim os pequenos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Amém. Senhor nosso Deus, te louvamos nesta noite mais uma vez, por estarmos reunidos na tua casa, na tua presença, oferecendo a ti o nosso culto, a nossa adoração. Senhor, nesta hora, nós vamos meditar na tua palavra. Pedimos, Senhor, que o teu Espírito Santo nos traga a iluminação, a compreensão da tua palavra, da tua mensagem. Senhor, o desejo do nosso coração nesta noite não é apenas que nós venhamos aqui adquirir conhecimento, mas queremos, ó Pai, que a tua palavra nos traga transformação, mudança, pois para isto ela é enviada, e para isto, Senhor, nós aqui estamos. Queremos receber a tua palavra, aprendermos a tua palavra, termos conhecimento da tua palavra, mas também queremos, ó Pai, que ela haja em nós, nos transformando e nos moldando à imagem de Cristo. No nome de Jesus, nós oramos assim agradecidos. Amém e amém, Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Os irmãos podem se assentar. Nós vamos meditar aqui na palavra do Senhor nesta noite, neste texto que nós aqui lemos do Evangelho de Marcos, capítulo 10, esses 3 versículos que aqui nós lemos, falando um pouquinho a respeito de algo que tem, por algum tempo, sido um pouco esquecido pela igreja e também pelos pais. E enquanto nós nos distraímos, enquanto nós nos esquecemos dos nossos filhos, das nossas crianças, nós como igreja nos esquecemos dos pequenos, o mundo de uma maneira muito sutil e agora nem tão sutil, de uma forma mais agressiva, tem trabalhado a mente das nossas crianças. É interessante nós observarmos que, há algum tempo atrás, a nossa preocupação era com os adolescentes. Quando os nossos filhos chegavam à adolescência, nós começávamos a ficar preocupados devido à mudança no próprio corpo do adolescente, a mudança de pensamento do adolescente e as informações que esses adolescentes recebiam. Hoje, a nossa preocupação não deve ser restrita aos adolescentes, mas devemos ir um pouco além. O mundo está atacando as crianças a partir dos 4 anos de idade. Esses dias agora saiu um comercial de uma grande rede fast food, e o comercial que foi feito foi um comercial LGBT. E pior do que o comercial LGBT é que colocaram crianças para fazer este comercial. Crianças falando que pode casar com homem, pode casar com mulher, que ela tinha uma mãe e uma madrasta, umas coisas assim meio
absurda. Meio absurda não, totalmente absurda. Deixando bem claro que nós, como igreja, nós respeitamos todas as pessoas. Independente das escolhas que as pessoas façam, nós as respeitamos e como pessoas podemos abraçá-las. Mas, em hipótese alguma, nós podemos abraçar a ideia, o comportamento, o pensamento, a doutrinação que tem sido feita. Tratar bem outra pessoa, isso indifere da sexualidade da pessoa, se é homem, se é mulher, se a pessoa tem uma opção sexual diferente daquela que é anormal. Não adianta querer falar que é normal, porque não é normal, mas nós podemos respeitar e devemos respeitar essas pessoas. Não podemos trazer nenhum tipo de ofensa à imagem, não podemos trazer nenhum tipo de violência, seja ela física ou seja ela psicológica. Mas precisamos deixar bem claro que nós respeitamos como pessoas. Não respeitamos pela opção sexual que a pessoa tem. Essas coisas começam a se confundir. A pessoa tem que ser respeitada pela opção sexual dela. Não, a pessoa tem que ser respeitada como pessoa, como ser humano, independente de qualquer coisa, independente da sua religião, independente da sua fé, né, independente da cor da sua pele, independente de qualquer coisa. E diante disto, nós vemos um grande avanço do mundo contra as nossas crianças. Essas pequenas, talvez de 8 anos, talvez de 9 anos de idade, fazendo um comercial, falando de coisas que elas não sabem. Elas não têm ainda a capacidade, uma definição para decidir sobre isto. A coisa é tão absurda que uma prefeitura de uma cidade aqui perto, se não me falha a memória, a cidade de Juiz de Fora, conseguiu, junto ao hospital universitário, fazer operação para troca de sexo, gratuita. Eu fico pensando, tantas pessoas morrendo com problema de coração, tantas pessoas morrendo com problema de rins, tantas pessoas morrendo com Covid, e alguém preocupado em dar gratuitamente uma cirurgia para uma troca de sexo. Chega a ser absurdo, principalmente pelo momento que nós estamos vivendo. Mas o mundo, ele vai afunilando e nós, muitas das vezes, vamos ficando desapercebidos. E nós temos a obrigação de sermos cuidadosos com os nossos filhos. Diz Agostinho de Hipona que todo pai, toda mãe, ele deve educar os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. Ou seja, o comportamento que este pai, o comportamento que esta mãe, ou este futuro pai e esta futura mãe, ela deve ter, ela já deve estar treinando para que quando seu filho, a sua filha nascer, ela já tenha aquilo bem definido na sua mente, para que ela possa criar o seu filho e a sua filha. E este texto que nós lemos nesta noite, ele fala exatamente do cuidado que Jesus tem e da atenção que Jesus dispensa às crianças. Este texto fala exatamente daquilo que o Senhor Jesus, ele observa nas crianças. Porque o Senhor, um pouco antes, no capítulo de número 9, ele diz que aquele que quer ter o entendimento do reino de Deus, aquele que quer entrar no reino de Deus, ele precisa ser como uma criança. E
Jesus, para nós entrarmos aqui propriamente no texto, Jesus aqui ele está subindo para Jerusalém. E subindo para Jerusalém, ele sabia o que esperava ele em Jerusalém. Jesus não estava subindo inocentemente a Jerusalém. Ele estava subindo, cumprindo o propósito do Pai. Ele estava indo para ser acusado, julgado, condenado e crucificado por aqueles homens. E mesmo subindo para ser condenado, para ser crucificado, para ser morto por aqueles homens de Jerusalém, Jesus não hesitou em repreender até os seus discípulos quando estes impediam que as crianças chegassem até o Senhor Jesus. E este capítulo, só para nós termos um entendimento também deste capítulo, sabendo que Jesus está subindo para Jerusalém, e também alguns assuntos que Jesus trata ao longo do capítulo de número 10, aqui do Evangelho de Marcos. Do versículo 1 ao versículo 12, Jesus fala a respeito de casamento. Do versículo 12, versículo 13 ao 16, Jesus fala a respeito de filhos. E do versículo de número 17 até o final do capítulo, que é o versículo de número 31, Jesus fala a respeito de riquezas, Jesus fala a respeito de posses, Jesus fala a respeito de coisas. E esta é uma ordem que nós devemos estabelecer na nossa vida. Família, ou seja, o casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel, filhos, depois coisas, depois bens, depois pensar em adquirir. Dentro deste contexto, então, é que Jesus está orientando, falando com seus discípulos, e em um determinado lugar, em que eles estavam caminhando, em que eles estavam passando, começa a se aproximar de Jesus alguns pais, trazendo os seus filhos, para que Jesus pudesse tocar neles, para que Jesus pudesse orar por eles, e que Jesus pudesse abençoá-los. E a palavra do Senhor, então, vai nos dizer que os discípulos observam aquilo e começam a impedir aquelas pessoas de chegarem até Jesus com os seus filhos. Talvez os discípulos tivessem em mente a cultura grega, a cultura judaica, em que as crianças sempre ficavam em segundo plano. As crianças sempre ficavam de lado. Se nós observarmos dentro da cultura judaica, por exemplo, uma criança só era matriculada na escola da lei para poder aprender a lei e discorrer sobre a lei a partir dos 13 anos de idade. Dentro daquela cultura, as crianças ficavam sempre à parte. E Jesus, então, ele fala com os seus discípulos justamente ao contrário: olha, não impeças. E por que estes pais estavam levando os seus filhos a Jesus? Porque eles estavam reconhecendo quem era Jesus. Também era costume dos pais levarem os seus filhos para que os rabinos orassem por eles e os abençoassem. Então aqueles homens, aqueles pais que estavam vindo até Jesus, eles reconheciam que Jesus era um profeta, reconheciam que Jesus era um mestre, reconheciam que Jesus tinha autoridade da parte de Deus para abençoar os seus filhos. E dentro disto, nós vamos aqui encontrar 3 grupos de pessoas. O primeiro grupo de pessoas, nós já citamos, são aqueles que trazem as crianças a Jesus. Uns ainda crianças de colo, outros adolescentes, outros ainda nesta idade intermediária, mas que já caminhavam e precisavam apenas serem levados, serem conduzidos até Jesus. O que isto diz para nós é que, independente da idade dos nossos filhos,
independente da idade dos nossos filhos, nós temos que trazê-los para a presença do Senhor. Seja ele um bebê, seja ele na idade que está começando a falar, que está começando a andar, está começando a dar trabalho, no sentido de querer mexer nas coisas, traga para a presença do Senhor. Ah, mas o meu filho já tem 8, 9, 10 anos. Traga ele para a presença do Senhor. Mas ele já tem 12 anos de idade. Traga ele para a presença do Senhor. Nós precisamos estar neste grupo. Qual grupo? Daqueles que trazem as crianças para Jesus. Daqueles que têm o cuidado de trazer os seus filhos, de trazer os seus sobrinhos, quem sabe, à presença de Jesus, para quê? Para que Jesus possa abençoá-los, para que eles possam já aprender a respeito de Jesus. Temos também o segundo grupo, e às vezes muitos de nós fazemos parte deste grupo. Qual é o grupo? Daqueles que impedem as crianças de chegar a Jesus. E notem, não foram os fariseus que impediram as crianças chegarem até Jesus. Não foram os inimigos de Jesus que estavam querendo impedir as crianças chegar até Jesus. Foram os discípulos. Talvez, dentro daquele contexto que nós falamos, de que as crianças, dentro do pensamento judaico, a cultura judaica e também grega, as crianças não tinham tanta importância. As crianças não tivessem, talvez eles pensassem que as crianças não tinham capacidade de crer em Jesus, de ouvir Jesus, de aprender a respeito de Jesus. Talvez eles tivessem este pensamento, talvez eles entendessem ou acreditassem que as crianças não poderiam crer em Jesus. E isto agora chama atenção exatamente aos pais e chama atenção a nós como igreja. Nós temos sido facilitadores para que os nossos filhos, ou nós como igreja, para que as crianças da igreja, elas venham a Jesus, ou nós estamos sendo opositores, ou nós estamos dificultando a presença das crianças de vir até Jesus. A presença das crianças na casa do Senhor, a presença das crianças na escola bíblica, a presença das crianças no culto infantil. Como nós temos nos comportado? Como nós temos agido? Nós temos sido facilitadores, você como pai, como mãe, você tem procurado criar, você tem procurado facilitar o teu filho, a tua filha vir até Jesus, ou você tem criado obstáculo? E tem também o terceiro grupo, que nesse caso não é um grupo, é uma pessoa, mas podemos falar de nós, como igreja, o que nós devemos ser. Nós devemos ser aqueles que agem como Jesus agiu. E como é que Jesus agiu? Jesus dispensou total atenção àquelas crianças. Jesus olhou e falou: olha, não os impeçais, deixa que elas venham. Nós como igreja temos que tomar muito cuidado e termos muita atenção quanto a isto. Muitas das vezes a igreja, ela se preocupa com o grupo dos adolescentes, ela se preocupa com o grupo dos jovens, ela se preocupa com os varões, com as varoas, se preocupam com os obreiros, se preocupam com todos. Esquece das crianças. Não tem um lugar devido para que elas venham conhecer Jesus. Sabe, irmãos, vou falar uma coisa para os irmãos. As crianças têm mais facilidade de crer em Jesus do que nós temos facilidade de crer. A criança, ela se entrega muito mais a Cristo do que nós. A criança, ela tem uma capacidade muito grande
de absolver ou de reter conhecimento. Aquilo que às vezes a criança vê alguém falando ou fazendo ou instruindo ela uma vez, acabou. Ela não esquece aquilo mais. Está vendo o porquê que nós temos que trazer eles para Jesus? Porque se eles aprenderem o errado, eles também não vão esquecer o errado. Se eles aprenderem o certo, também não esquecerão o certo. Por isso Moisés diz, e depois Salomão também vai dizer, ensina a criança no caminho em que ela deve andar. Porque quando ela envelhecer, quando ela crescer, ela não se desviará deste caminho. Portanto, eu e você, como pais ou como igreja, nós precisamos dar atenção às crianças. Criança chega na igreja, ela precisa de ter o culto dela, na linguagem dela. Precisa de ter lá as professoras. Claro que lá as professoras não vai fazer igual nós estamos aqui, né? Elas 2, 3 minutos, 5 minutos, uma história, alguma coisa que prenda a atenção, seja com um fantoche, com algum outro instrumento que as professoras usam e prende a atenção, e depois uma musiquinha, né, que vai cantar, que vai tocar, uma brincadeira, mas tem que ter. Não é levar a criança para uma salinha e só brincar, ou deixar ela fazer aquilo que ela quer, não. Aprender a palavra do Senhor. Me lembro da irmã Márcia Regina, né, foi professora do Júnior, e num certo dia, me lembro que ela disse que ela estava lá contando uma história, não me recordo bem agora, e no final da história, quando ela conta, né, o milagre do Senhor, aquilo que Deus havia feito, aí diz que ele pegou e disse, eu sabia que Jesus ia dar vitória. Porque a criança vai aprendendo. Por isso, a necessidade dos pais se empenharem em trazer os filhos e da igreja se empenhar através das professoras, a classe, educar no sentido de ensinar, inculcar na cabeça dessas crianças a palavra do Senhor. Porque se nós não fizermos isso, o mundo está inculcando outras coisas na cabeça das crianças. E o que eles absorverem agora é o que vai ficar. Depois, lá na frente, é mais difícil. Então, ensina o menino no caminho em que ele deve andar. Este texto, aqui no versículo de número 16, então, fala a respeito de Jesus, que ele pega as crianças, toma as crianças em seus braços, impõe as mãos e abençoa estas crianças. O Senhor, total atenção a estas crianças. E aqui, nós também vamos ver, aqui o versículo de número 14, algumas coisas que aconteceram. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Irmãos, diferentemente daqueles que se opunham, diferentemente daqueles que criavam obstáculos, dificuldade para as crianças virem a Jesus, o que o Senhor Jesus está dizendo, olha, abra o caminho. Sabe, deixa a porta liberada, desbloqueia a porta. Para quê? Para que as crianças cheguem a Ele. Jesus, Ele ama as crianças, assim como ama a minha vida e a sua vida. Assim como Ele cuida da minha vida e da sua vida, Ele cuida da vida de um pequeno. E Ele não quer que este pequeno seja tratado com desdém por causa da sua pouca idade.
Não, ele quer que seja tratado como um cordeirinho de Cristo. Às vezes, na igreja, né, quando se faz um censo na igreja, eu já vi pastores que não contam as crianças. Eu, quando penso na igreja, quando oro pela igreja, pode saber que eu cito o nome de cada uma das crianças. Sabe por quê? Porque elas têm o mesmo valor que os seus pais têm, que os adultos também têm. Tem o mesmo valor. São importantes para Cristo. E Jesus, então, ele mostra este cuidado com as crianças e esta afeição às crianças. Vamos voltar um pouquinho no capítulo de número 9, o versículo de número 36. Capítulo 9, versículo de número 36, diz assim: trazendo uma criança, colocou-a no meio deles e, tomando-a nos braços, disse-lhes: qualquer que receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. E qualquer que a mim me receber, não recebe a mim, mas aquele que me enviou. Jesus pega uma criança e fala assim: olha, deixa eu falar com vocês. Vocês querem me receber? Recebam a criança. Porque aquele que receber uma criança, aquele que dispensar atenção a uma criança, aquele que dispensar cuidados a uma criança, aquele que se preocupar em falar a respeito de Jesus para uma criança, aquele que se preocupar em falar a respeito do reino de Deus para uma criança, ele está recebendo Jesus. E aquele que recebe Jesus, na verdade não está recebendo somente Jesus, está recebendo aquele que enviou Jesus, que é o Pai que está no céu. O versículo de número 42 diz assim: e quem fizer tropeçar a um destes pequeninos crentes, melhor lhe fora que lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse lançado no mar. Agora Jesus já não chama mais criança. Jesus diz: pequenino crente. Ou seja, é crente. Mas tem 2 anos de idade, é crente. Tem 3 anos, 4 anos, 5 anos de idade, é crente no Senhor Jesus. Tem 12 anos, é crente no Senhor Jesus. Olha, mas é uma criança, mas é crente no Senhor Jesus. Irmãos, desde o ventre, o Senhor cuida das crianças. Foi o que Davi disse: Senhor, quando eu era entretecido, ou quando eu era formado no ventre de minha mãe, em outra versão diz assim, quando eu era ainda uma substância no ventre de minha mãe, algo que ainda não tinha forma, o Senhor já me conhecia, e o Senhor já escrevia todas as coisas ao meu respeito. Então, o Senhor cuida desde a criança, lá, sendo ainda gerada, sendo ainda formada no ventre da mãe. O Senhor já está cuidando desta criança. O Senhor já está olhando por ela. O Senhor já está sendo o provedor desta criança. Portanto, que nós tenhamos este entendimento. E Jesus faz uma advertência: olha, e quem fizer tropeçar um destes pequeninos crentes, se alguém impedir que estes pequeninos crentes se aproximem de mim, se alguém não ensiná-lo da maneira correta a respeito de mim, se alguém distorcer a minha palavra e ensinar estes pequeninos crentes de maneira distorcida,
Jesus fala, olha, é melhor pegar uma pedra, amarrar ela no pescoço e se lançar ao mar. É melhor. Aqui o que o Senhor Jesus está falando, olha, tem um juízo para quem fizer desta maneira. Para quem impedi-los de chegar a mim, para quem ensiná-los de forma distorcida, para quem não levá-los ou deixar que eles cheguem até a mim, olha, vai ter juízo. É melhor que, o que Jesus está falando, é melhor que este lhe tire a sua própria vida do que fazer isto. É o que Jesus está falando. Porque há um juízo de Deus, há um juízo da parte do Senhor sobre este. Fala, olha, não faça isso. Não impeça que a criança chegue a mim. Não atrapalhe, não crie dificuldade. Não ensine de forma errada esta criança, mas ensine ela de forma correta. Fale a respeito da minha pessoa. Ainda um pouquinho mais à frente, o Evangelho de João, capítulo de número 21. Evangelho, segundo escreveu João, capítulo de número 21, o versículo de número 15. Diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele disse: apacenta os meus cordeiros. O primeiro ministério que o Senhor estava dando a Pedro: Pedro, apacenta os meus cordeiros. O que é cordeiro? Ovelha tenra, ovelha nova, ovelha de pouca idade. E aí depois Jesus torna a perguntar: Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Novamente: Pedro, tu me amas? Olha, cuide das minhas ovelhas, apacente as minhas ovelhas, pastorei as minhas ovelhas. Mas a primeira coisa que Jesus falou: olha, apacenta os meus cordeirinhos. Apacenta meus cordeirinhos. São meus, me pertencem, custou o meu sangue. Eu amo eles e dispenso cuidado a eles. E também digo a você, Pedro, que você deve fazer a mesma coisa. Nós, como igreja do Senhor, temos que fazer desta maneira. As crianças, como já disse, têm uma grande percepção, uma capacidade de aprender e crer, que nós adultos, às vezes, não conseguimos imaginar. E aqui, o Senhor deixa um convite e, ao mesmo tempo, uma ordem: deixai vir a mim. Os pais e a igreja têm dado a devida atenção para as crianças. Nós, como igreja, e individualmente como pais, nós temos cuidado das nossas crianças. Nós temos educado elas, ensinado elas no caminho do Senhor. Temos ensinado a palavra do Senhor. Às vezes nós achamos que só nós adultos aprendemos a palavra do Senhor. A criança aprende muito mais. Às vezes nós achamos que só nós cremos em Jesus. A criança crê muito mais. A criança, ela crê sem reserva. Não sei se aqui alguém já fez isso com seu filho ou com uma criança. Você pega ela, coloca ela num lugar mais alto e diz a ela, né? Meu filho, pula. O que ele faz? Ele pergunta para você se você vai segurar ele. Ele pergunta para você, ou ele fala com você que isso é muito perigoso? Não. Ele simplesmente se joga, porque ele acredita que você vai segurá-lo. Assim é a criança em relação a Jesus. Ela se lança aos pés de Jesus, confiando que Jesus vai cuidar dela, confiando que Jesus vai ser aquele que não vai deixar que ela venha se machucar. Esta é a fé da criança. E Jesus, quando fala com a gente, normalmente a gente
a gente vê os perigos, a gente vê os obstáculos, a gente começa a observar uma opção de coisa. Senhor, mais isso, mais aquilo, e mais e aquilo. Senhor, mas nós somos cheios de mais, ou cheios de menos. A criança não, ela acredita verdadeiramente, né? Ela crê verdadeiramente no Senhor Jesus. Por isso, nós devemos dar esta atenção às nossas crianças. Ainda no versículo 14, nós vamos observar que Jesus, ele indignou-se com os seus discípulos. É interessante nós observarmos que Jesus sempre vai se indignar com os fariseus, Jesus sempre vai se indignar com os seus opositores. Mas com os discípulos, é a primeira e a única vez na palavra do Senhor que vai dizer: e indignou-se Jesus com os seus discípulos. Jesus ficou chateado, aborrecido com os seus discípulos. Por causa de quê? Porque os seus discípulos estavam impedindo as crianças. Aqui diz o versículo 14, e vendo isto, vendo o quê? Os discípulos impedirem as crianças chegar até Jesus. O Senhor então se indigna com eles, fica aborrecido, chateado com eles. Diante disto, nós temos que estar atentos, pois enquanto alguns estão criando barreiras, dificuldade para as crianças chegarem até o Senhor Jesus, o inimigo está usando pessoas para facilitar o acesso dessas crianças a Ele. E aqui eu quero chamar a atenção dos papais, das mamães. Cuidado com os influenciadores digitais. Há pouco tempo, nossa irmã Sheila colocou no grupo da igreja um influenciador digital que estava ensinando as crianças a invocarem Satanás dentro de casa. Cuidado, é um videozinho bobinho, é um negocinho aqui bobinho, não vou dar, agora eu não posso dar atenção, toma aqui esse telefone. A criança vai lá e vai receber uma mensagem que vai afastá-la do Senhor Jesus, ao invés de aproximar ela do Senhor Jesus. Ao invés desta criança se aproximar de Cristo, esta criança vai se afastar de Cristo. E por que ela vai se afastar de Cristo? A mensagem que ela está recebendo. Sabe? Então nós temos que ter este cuidado. Vai procurar um canal lá do YouTube que fala de Jesus. Ensina uma música, mas uma música que fala de Jesus. E vou ser sincero para os irmãos, dê uma olhada antes. Porque tem algumas coisas aí que anda falando o nome de Jesus, mas não tem nada de Jesus. Está falando mal de Jesus. Não está falando bem a respeito de Jesus. Não está falando para que alguém creia em Jesus, mas está falando para que a pessoa deixe de crer em Jesus. Então nós temos que tomar cuidado. Como esse vídeo de propaganda, alguém olha e parece uma coisa tão inofensiva, isso aí a gente já está acostumado a ver, estamos acostumados a ver, mas uma criança fazendo? Irmãos, eles estão tão ousados, que eles não estão apenas querendo instruir os nossos filhos no caminho mau, mas eles estão usando crianças para influenciar outras crianças a andar no caminho mau, a se distanciar de Deus. E nós temos que tomar cuidado. Sabe, muito cuidado. Nós vivemos num tempo, irmãos, em que há uma inversão de valores muito grande. Há uma inversão total de valores. E se nós não tomarmos cuidado, os nossos filhos vão crescer com esta inversão de valores. Se eu e você não criarmos os nossos filhos no caminho do Senhor, se nós, como igreja, não tivermos cuidado com as crianças da igreja, ensinar estas crianças o caminho do Senhor, os irmãos sabem qual é a geração que vem agora? É exatamente esta geração. Uma geração que não conhece o Senhor.
Se nós lermos o livro de Juízes, onde relata a história do povo de Israel depois da morte de Josué, sabe o que aconteceu? O que é escrito: e aquela geração não conheceu o Senhor. E por que aquela geração não conheceu o Senhor? Exatamente porque os pais daqueles filhos não falaram de Jesus para eles. Porque os pais daqueles filhos não levaram eles ao templo para oferecer sacrifício a Deus. É porque os pais daqueles filhos não levaram eles ao sacerdote, não levaram eles ao profeta. Então eles não conheciam o Senhor. E cada um fazia segundo o que vinha à sua cabeça. O que dava vontade de fazer, eles faziam. Então, se eu e você queremos que a próxima geração conheça o Senhor, nós precisamos dar um jeito de apresentar o Senhor para esta geração. Porque o inimigo está sendo apresentado para esta geração. Seja através dos influenciadores digitais, seja através da televisão, seja na escola, onde eles forem, eles estão sendo influenciados. É a influência na questão da sexualidade, é a influência na questão de que usar droga é muito legal. Tudo isto é ensinado para os nossos filhos. E qual é a base? Qual é o conhecimento de Jesus que eles têm? O conhecimento que tem é como um certo pai uma vez disse para mim: olha, o meu filho, eu já ensinei para ele. Me perdoe a expressão, mas ele diz assim: eu já falei com o meu filho, ele tem que pegar todas. Eu falei para ele: o meu filho, eu não ensinei isso para ele. Eu tenho uma filha e tenho um filho. O mesmo que eu ensino para ela é o mesmo que eu ensino para ele. E pasmem, este pai tem nome de crente. Tem nome de servo de Deus. Qual é o ensinamento a respeito de Deus que ele deu para este filho? Nenhum. Qual é o ensinamento a respeito de Jesus que ele deu para este filho? Nenhum. Qual é o contato que esta criança teve com Jesus? Nenhum. Então, é importante nós nos atentarmos, ensinarmos a palavra do Senhor, fazermos o que é certo, porque lá fora já tem gente demais para ensinar o errado para eles. Não ensine você o errado. Não deixe o seu filho andar no caminho tortuoso, mas ensine ele, crie ele no temor do Senhor. Leve ele para Jesus. Às vezes nós, como pais, nos preocupamos tanto com o futuro dos nossos filhos, e é bom nós nos preocuparmos. Nos esforçamos para dar o melhor para os nossos filhos. Não há mal nenhum nisto. Mas às vezes nós nos esquecemos daquilo que é mais importante. Levar os nossos filhos a Jesus. Porque a maior conquista dos nossos filhos aqui neste mundo não é nada em relação ao futuro que Jesus tem para eles. Porque o futuro que Jesus tem para os nossos filhos, o futuro que Jesus tem para esta geração, aqui neste mundo, já é bem melhor do que o que o mundo tem. E para a vida eterna, aí não tem nem como comparar. Porque Jesus é o único que pode dar vida eterna. Então, temos que conduzir os nossos filhos a Jesus, temos que ser instrumentos de Deus para facilitarmos eles a se aproximarem do Senhor Jesus. Como disse aqui no início, antes a preocupação era com os adolescentes, agora a preocupação vai lá, 4, 5 anos, até os 9, 10 anos de idade. É o período em que a criança está em formação. Aquilo que ela aprende é o que vai ficar arraigado na cabeça dela. Olhe seus filhos, o que a escola anda ensinando para eles. Tem que acompanhar. Lamentavelmente,
nós vivemos num tempo em que não se pode confiar muito. Há professores que acabam de fumar um cigarro de maconha e entram para dentro de sala para dar aula. Como se nada tivesse acontecido. E pior, que alguns deles ainda são defensores do uso para que o teu filho também se torne um viciado. Tome cuidado. Tome muito cuidado, porque o inimigo, ele não brinca. Então, estejamos preocupados e atentos com os nossos filhos. Os discípulos, eles erraram. Primeiro, eles erraram com as crianças. Eles erraram com as crianças, pois estas crianças, elas criam no Senhor Jesus. Se aqueles pais estavam trazendo aquelas crianças a Jesus, exatamente porque alguma coisa a respeito de Jesus eles tinham aprendido e tinham ensinado para aquelas crianças. Os discípulos erraram com as crianças, porque dos tais é o reino de Deus. Está aqui, Marcos 9, aqui em Marcos 10, né, o versículo 14. E essas crianças, elas creem no Senhor. Os discípulos erraram com Jesus. Erraram com Jesus porque era como se eles dissessem, olha, Jesus é importante, ele tem coisa mais importante para fazer. Jesus, espécie de alguém que ninguém pode chegar perto dele. Jesus é intocável. Eles erraram com Jesus. Como se Jesus não tivesse um tempo para dispensar aquelas crianças. Ou para dispensar, né, aquelas crianças. Por isso eles estavam dispensando. Jesus, ele é o bom pastor. Ele tem cheiro de ovelha. Ele tem cheiro de cordeiro. Numa linguagem assim mais comum, ele tem cheiro das ovelhas velhas e ele tem cheiro das ovelhas novas. Os seus cordeirinhos, ele dispensa cuidado a eles. E hoje, como nós podemos impedir as crianças de aproximarem de Cristo? Quais são os heróis dos seus filhos? É o Homem-Aranha? É o... Mas quem? Me ajuda aí, porque senão eu vou falar uns aqui que não existe mais. Jasper. Não, isso aí é do seu tempo, meu amado, e do meu também. Não é? Mas quais são os heróis? Eles sabem sobre muitos heróis. Mas o que eles sabem de Abraão? O que eles sabem de Davi? O que eles sabem de Daniel? O que eles sabem de Ananias, Misael e Azarias, ou Sadraque, Mesaque e Abednego? O que eles sabem a respeito de Pedro, de Paulo, de Tiago, de João? O que eles sabem a respeito de Jesus? O que eles sabem a respeito do Espírito Santo? Então é tempo de nós levarmos os nossos filhos a conhecer a palavra do Senhor. Sabe, os heróis dos nossos filhos devem ser os heróis da Bíblia. Lá, a galeria dos heróis da fé, capítulo 11 de Hebreus, contar para eles, da linguagem que eles entendem, da maneira que eles conseguem compreender, e a fé deles vai ser uma fé inabalável, assim como a fé de Abraão, assim como a fé de Isaac, de Jacó, assim como Moisés, como Josué e tantos outros. Não que os seus filhos não devam conhecer, né,
aí o Homem-Aranha, o Jaspion, né? O diácono Renato, né? Mas eles precisam conhecer muito mais a respeito da palavra do Senhor. Por isso que Agostinho de Hipona, né, nós citamos a frase dele aqui: aquele que quer ser pai, aquele que quer ser mãe, deve começar a educar os seus filhos 20 anos antes deles nascerem. Ou seja, se preparar para isto. Então nós precisamos não impedir, porque os impedimentos o mundo já coloca, mas nós devemos aproximar os nossos filhos de Cristo, aproximar os nossos filhos da palavra do Senhor, porque se nós não ensinarmos eles, né, desde pequeno, nós vamos perder esta geração. E este texto também nos ensina uma coisa, que nós devemos aprender com as crianças. Aprender com as crianças. E o que é que nós devemos aprender com as crianças? A confiar no Senhor. Nós citamos o exemplo do pai que pega a criança, coloca num lugar alto e fala para a criança se jogar, e ele se joga, confiando que o pai vai segurá-lo. E é desta mesma maneira que esta criança crê no Senhor. Nós devemos aprender com as crianças a confiar no Senhor. Por isso que o Senhor Jesus, ele vai dizer, olha, se alguém quer entrar no reino de Deus, tem que ser como? Uma criança. Não porque uma criança não tenha, não é a questão da inocência da criança, mas é a questão da fé da criança. Sabe, a gente fala muito da inocência da criança, mas a gente esquece de uma coisa. Se você pegar uma criança, enclausurar ela, não deixá-la ter contato com o mundo externo, pode ter certeza, ela vai aprender a fazer coisa errada, ela vai aprender a falar mentira, ela vai aprender tudo que os outros também aprendem. Porque a maldade do homem já nasce com ele, seu coração. De onde procede as saídas da vida? Do coração do homem. Os roubos, os adultérios, os homicídios e todas essas coisas procedem de onde? Do coração do homem. Então não é a questão da inocência, é a questão da fé, é a questão da confiança, é a questão da entrega. Nós, às vezes, queremos nos entregar a Cristo, mas queremos nos entregar de forma reservada, né? Nós queremos uma forma mais, assim, mais light, mais diet, né? Mas Jesus não quer. Jesus quer uma entrega total. E a criança entrega desta maneira, pois elas confiam no Senhor. O versículo 15 e o versículo de número 16, para nós encerrarmos, deixa só voltarmos aqui. Diz assim: em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Que nós falamos agora. Então, tomando-as nos braços, impondo-lhes as mãos, as abençoava. Sabe, o que os discípulos achavam que Jesus não tinha tempo para dispensar as crianças, ou que as crianças não eram tão importantes, Jesus pegou e começou a falar, pode trazer as minhas crianças. Pegava nos braços e abençoava aquela criança. Vinha outra, pegava no braço, abençoava aquela criança. Sabe, Jesus estava ensinando os discípulos, olha, vocês estão totalmente errados. Esquece cultura judaica, esquece cultura grega, esquece os vossos pensamentos, porque está diferente. O que vocês estão querendo impedir, eu não quero que seja impedido. O que vocês estão julgando que não tem importância, eu estou mostrando para vocês, olha, é de grande importância, é de grande valor. Vocês não devem desprezar as crianças. Eu quero que elas cheguem a mim.
Eu quero abençoá-las. Eu quero tomar elas em meus braços. Sabe, aqui também nós aprendemos que às vezes nós achamos que a criança não vai aprender, que a criança não vai crer, que a criança isso, que a criança aquilo, e menosprezamos a criança. Mas Jesus está dizendo, olha, traga as crianças porque eu quero as crianças. Traga as crianças a mim porque eu quero abençoar estas crianças. Eu quero tocar nestas crianças. Eu quero que estas crianças se cheguem a mim, porque eu quero também dispensar o meu amor, o meu cuidado, a minha atenção, o meu perdão a elas. As mesmas bênçãos que eu dou para você que é adulto e que está achando que a criança não tem importância, as mesmas bênçãos que eu dispenso a você, é as mesmas bênçãos que eu dispenso às crianças. E nesta noite, eu quero fazer um convite a você pai, a você mãe, a você professora da escola bíblica que dá aula para as crianças, um convite a mim mesmo, né? Parece até alguém por aí falando, né? Eu convido a mim mesmo, né? Mas para nós nos unirmos, orando por nossas crianças, trazendo as nossas crianças a Jesus, ensinando a palavra do Senhor às nossas crianças, para que não seja uma geração perdida, mas seja uma geração que conheça o Senhor, seja uma geração fiel ao Senhor, sejam homens e mulheres no dia de amanhã que temem ao Senhor, que falam do Senhor, que não tem nenhuma reserva em servir ao Senhor, que venha servir ao Senhor com alegria, com integridade, com fidelidade, com verdade. Que nós possamos ter este cuidado. Sabe, o mundo ataca ferozmente os nossos filhos, as nossas crianças. E nós não podemos deixar isso acontecer. Esta é uma responsabilidade minha como pastor, mas é uma responsabilidade muito maior de você, como pai, como mãe. Há uma responsabilidade do pastor, há uma responsabilidade das professoras, mas há também uma responsabilidade do pai e da mãe. Se você, como pai, como mãe, estiver dificultando o teu filho vir a Jesus, é melhor você amarrar uma pedra no pescoço e se lançar no mar. Não sou eu que digo. Marcos 9:42, que diz, não sou eu, é a palavra do Senhor. E nós como igreja, eu como pastor, os professores, as professoras aqui também, se nós criarmos dificuldade e impedirmos as crianças de se aproximarem do Senhor Jesus, é melhor nós também fazermos a mesma coisa, amarrar uma pedra no pescoço e nos lançar ao mar. Porque Jesus, Ele ama estas crianças. E nós também devemos amar estas crianças. E a maneira melhor de nós expressarmos o amor a estas crianças, de nós expressarmos a elas que nós a amamos, é conduzi-las a Cristo. Este é o maior presente que nós podemos dar para os nossos filhos. Este é o maior presente que a igreja pode dar para o seu departamento infantil, para as crianças, é conduzi-las a Jesus. Porque Jesus não dá apenas as coisas desta vida, Jesus dá a vida eterna. O melhor e maior futuro que os nossos filhos, que as nossas crianças podem ter, é Jesus na vida deles. Porque só Jesus pode dar a eles um futuro maravilhoso, um futuro cheio de graça, bondade e misericórdia. Que Deus assim nos abençoe. Que esta palavra fique guardada no nosso coração. Que esta palavra fique arraigada no nosso coração. E que ela não fique a título de conhecimento, mas que ela venha com o poder transformador nas nossas vidas. Nós, como igreja, podemos melhorar ainda mais. Nós, como pais, podemos melhorar ainda mais. Para que as nossas crianças
conheçam o Senhor e tenham uma vida de comunhão e de intimidade com o Senhor. Quando ela crescer, ela não vai deixar Jesus, ela vai continuar servindo Jesus. E quando ela não estiver mais aqui, ela estará para sempre com o Senhor Jesus, assim como nós também estaremos para sempre com o Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Vamos colocar de pé, vamos orar, falando com o Senhor nesta noite. Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar nesta noite por esta oportunidade de estarmos aqui reunidos na tua casa, louvando o teu nome, aprendendo a tua palavra. O desejo do meu coração nesta noite, o desejo do coração da tua igreja, é que nós, Senhor, venhamos ser capacitados pelo teu Espírito Santo a cada dia, para que possamos ser facilitadores, condutores dos nossos filhos, das nossas crianças ao Senhor Jesus. Ó Pai, livra-nos de sermos uma pedra de tropeço para os nossos filhos e para as nossas crianças. Livra-nos, Senhor, de sermos aqueles que colocam empecilhos no caminho para que as nossas crianças e os nossos filhos não estejam aprendendo do Senhor. Ó Deus querido, livra-nos, ó Pai, de cometermos tal pecado. Livra-nos, Senhor, de cometermos tal transgressão. Porque, Senhor, como tu diz na tua palavra, aqueles que agem desta maneira, é melhor que lhe tirassem a própria vida. Portanto, Senhor, nesta noite nós queremos te pedir, dai-nos da tua graça, unção do teu Espírito, sabedoria, para que possamos instruir os nossos filhos, as nossas crianças. Eu oro a ti nesta noite por cada pai, por cada mãe. Eu oro a ti nesta noite por cada professora do departamento infantil, departamento dos adolescentes. Senhor, venha tomar todos em tuas mãos. Senhor, eu oro a ti por cada criança, cada adolescente nesta noite, ó Pai. Ó Deus, venha guardar o Senhor, estas crianças, venha livrá-las, ó Pai, dos maus e dos perversos. Senhor, quanto das vezes nós achamos que maus e perversos são somente aqueles que fazem algum mal físico às nossas crianças, mas também tem os maus e perversos que fazem mal à saúde mental das nossas crianças, que fazem mal à saúde espiritual das nossas crianças, fazendo com que elas se distanciem de Ti, fazendo com que elas não creiam no Senhor. Senhor, livra os nossos filhos, livra as nossas crianças destes maus e destes perversos, destes que são instrumentos do inimigo das nossas almas, para afastar, Senhor, as nossas crianças de Ti. Pai, nós te pedimos assim nesta noite, que assim como Jesus Cristo, teu Filho, dispensou total atenção àquelas crianças, que nós como igreja também possamos fazer da mesma maneira. Senhor, que nós como pais também devemos fazer da mesma maneira. Ensina-nos a cada dia, capacita-nos a cada dia, porque nós queremos que a Tua palavra seja aplicada a nós e aos nossos filhos. Nós queremos que a Tua palavra cause em nós, provoque em nós uma mudança, uma transformação, ó Pai, do nosso pensamento, da nossa maneira de agir. Senhor, se alguns de nós temos agido mal, não temos correspondido àquilo que é a Tua vontade, o Teu querer, no tratamento de nós para com as crianças, Senhor, que o Senhor venha nos perdoar em nome de Jesus e nos ajude, Pai, porque nós também queremos ser agradáveis a Ti, no que diz respeito a ensinarmos, educarmos e levarmos os nossos filhos a Ti. Pai, te pedimos esta bênção no nome de Jesus. Senhor, também nesta noite nós queremos te pedir, continue, Senhor, abençoando a Tua igreja, a cada um dos Teus servos e servas que aqui estão. Senhor, oramos por aqueles que estão enfermos. Senhor, que Tu venhas repreender todo mal, que o Senhor venha repreender todas estas enfermidades que quantas das vezes assolam o organismo dos Teus servos e das Tuas servas. Tu és poderoso para dar saúde. Pai, nós oramos a Ti porque nós confiamos no Senhor. Tu és poderoso para fazer
todas as coisas. E se tu quiseres, ó Pai, nesta noite, o Senhor pode estar dispensando a cura, Senhor, a libertação deste mal, desta enfermidade, para que o teu nome seja glorificado, o teu servo, a tua serva, seja sarada para a glória do teu nome. Senhor, toma a tua igreja em tuas mãos, a cada um dos teus filhos e filhas, aqueles que também nos assistem nesta noite. Senhor, tu conheces as dificuldades, os problemas, as necessidades de cada lar, e tu és poderoso para dar vitória. No nome de Jesus, nós suplicamos a ti e pedimos a ti a tua bênção sobre estas famílias, aqueles que nos assistem, e também, ó Pai, a todos nós que aqui estamos, que as nossas famílias, Senhor, sejam abençoadas por Ti. Nós oramos agradecidos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém e amém, Senhor. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Está terminado em nome de Jesus. Tenham todos uma boa noite.